Glórias a Deus. Você já deu um glória a Deus hoje? Se alegrou por tudo que Deus tem feito na sua vida? Eu estou colocando uma mensagem muito forte aí, coloquei uma imagem, quem está no grupo, quem está recebendo essa mensagem, eu coloquei uma mensagem de uma roda gigante. Numa roda gigante não, daquelas brincadeiras que parece roda gigante. Roda gigante não, aqueles perigos, aquelas brincadeiras que o ser humano inventa, chama de montanha-russa. Esse é o novo modelo de montanha-russa que está sendo colocada no mundo, onde as pessoas, você observa, eu gostaria que você contasse quantas pessoas ali. Tem mais de 10 pessoas ali, eu acredito que até 20, eu já vi isso até num filme, uma brincadeira dessa. Então isso aí é uma coisa de terror, né? Mas isso é que está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas estão inventando brincadeiras, entre aspas, essa brincadeira, né? Estão inventando esse tipo de montanha-russa, onde as pessoas elas tipo vão olhar para baixo. A pessoa ela morre só de olhar para baixo. Quando eu estava na base aérea, eles pediram que nos amarrasse e a gente tinha que olhar do avião aberto, naqueles avião tipo Hércules, era chamado Tucano na época, Tucano não estou lembrado o nome, mas era tipo aqueles modelo Hércules, aqueles avião que abre a traseira, em pleno voo e o pessoal pula de paraquedas. E eles nos amarraram e disseram, quem tinha coragem? Eu sou uma pessoa que eu tenho coragem, mas porque eu confiava que eu estava ali a serviço da base aérea e me amarraram, né? E a gente tinha que ficar lá no fundo para olhar a que altura você iria cair do avião. Então nós estávamos aproximadamente 1.000 metros de altura, para você ter uma ideia. E todos eram obrigados a olhar para baixo. Eu tinha certeza que eles não iam nos soltar ali, né? Mas tem pessoas lá, meu amigo. Eu acredito que de 77 soldados, eu acredito que 20 ali só faltaram desmaiar, de medo. Porque você está enfrentando uma coisa que você nunca imaginou. Por isso que eu coloquei uma palavra de 1 Coríntios 10:12, aí, que é o tema da nossa mensagem, que está escrito assim, ó. Aquele, pois, que está em pé, olhe, não caia. A tradução original é uma advertência. Na outra tradução atualizada diz, veja que não caia. Na atualizada, essa linguagem de hoje é ridícula a tradução da. Nem coloco. A linguagem original é que eu prego aqui para você, que é a linguagem traduzida. É uma advertência. Aquele, pois, que está em pé, olhe, não caia. Veja, não caia, porque você pode tropeçar. Ontem aqui eu vi um acidente, eu nem assisti a reportagem toda, eu só vi a imagem de um rapaz desses que trabalham como eletricista e que sobe nos postes, e ele caiu lá de cima, o cabo arrebentou. A empresa vai pagar a indenização pela vida dele. Eu vi a reportagem, os filhos vão receber a indenização. Uma coisa horrível, um homem de aproximadamente de 30 a 40 anos, ele tinha toda a vida pela frente. Então eles assinam o seguro de vida, que eu vou chamar seguro de morte, né? Se eles morrerem pelo negócio daquele, tem uma indenização. E aí vão pagar a vida daquele homem ali, uma indenização para a família receber. Eles são conscientes disso, que ali é um trabalho para botar, subir naqueles postes, se pendurar. Ele caiu de uma altura, eu acredito, de mais de 30 metros de altura. Ele morreu na hora, não teve nem chance, né? Então eu fiquei pensando, meu Deus, assim, que muitas pessoas, ali foi o trabalho dele, ali ele tinha que subir, ali ele foi obrigado, ele sabia, ele já tinha se pendurado. Há um treinamento para a pessoa que quiser trabalhar nessas empresas de energia, eles passam por um treinamento, tem que subir num porte. Eu já vi pessoas que aprenderam e tinha um amigo meu que era eletricista, ele disse que deixou essa profissão porque ele sabia do risco. Trabalhar com tensão alta, com eletricidade, é uma coisa que você não enxerga. E ele conta que ele foi trabalhar com o tio dele, que era profissional na área, empacotou de todinho, usou botas, luvas e tudo mais.
Quando ele chegou lá em cima, ele tinha que amarrar a barriga dele. Olha lá. Ele tinha que botar o cinto de segurança para ele não cair do porte. E ele disse que na hora que ele subiu lá, ele tinha autoconfiança que não ia acontecer nada. Aí o tio dele gritou, xingou ele, mas xingou ele, chamou de tudo que foi palavrão. E disse, você tá brincando, chamou. Ele disse, eu nunca esqueci do meu tio me xingando. Coloca o cinto! E ele colocou o cinto, mas porque o tio dele esculhambou. Ele disse que ele tinha tanta confiança que não ia pegar choque, que ele não colocou o cinto. E ele conta que o meu tio gritou tanto. Naquele tempo, eu me lembro como hoje ele me contando essa história. O Nova Cidade, que é o bairro de Manaus, já estava em crescimento. Tinha poucas ruas ainda. E ele disse, eu fui lá, meu tio gritando, eu botei o cinto. Não passou 5 minutos, eu peguei um choque. E eu fiquei desmaiado lá no porte. E o meu tio, olha lá, só estava eu e o meu tio e a escada ali. Eu fiquei preso lá em cima do porte, amarrado, desmaiado. E o meu tio que foi lá e me salvou. Eu cheguei, eu me acordei já embaixo, meu tio fazendo massagem em mim. E disse, olha, se você não tivesse me ouvido, você tinha morrido. Você ia cair direto daquele porte e ia morrer. Ele pediu perdão do tio dele e nunca mais ele quis trabalhar como eletricista de porte. E eu estou dizendo isso aqui, amigo, para você pensar que a vida não é uma brincadeira. Muitas pessoas que vão naquele carrossel ali, que vão subir naquelas montanhas russas, eles assinam um termo de responsabilidade. Que se eles morrerem lá, a empresa muitas empresas não pagam nada porque eles obrigam as pessoas que elas estão se arriscando. Você vai subir numa altura de 300 metros de altura sabendo que aquilo ali pode cair. As pessoas morrem de graça porque querem. Isso aqui é uma advertência para a gente entender que muitas vezes a nossa queda, muitos caem porque querem. Você está entendendo? Eu coloquei uma mensagem, vigia, abre teu olho. Não vá se meter naquilo que você pode cair. É triste a gente ver, a gente pregar o evangelho. O evangelho, a gente está pregando as boas novas. Estamos mostrando para as pessoas que existe o lado positivo da vida. Que o trabalho duro, estudar, gastar pestana, mas o seu trabalho você vai conseguir. Hoje eu estou aqui gravando na sala da oração, que é na minha casa. E eu estou gravando para você assim que a vitória vai vir no tempo de Deus. Não precisa você se arriscar. Deus não quer que você seja louco. Deus quer que você se perca. Deus está conosco. Deus não quer que você se perca nessa estrada da vida. Mas muitas pessoas não estão levando a sério as advertências que a gente prega, não acreditam mais em Deus, viu? Não acreditam. Eu estou colocando essa mensagem desse rapaz. Depois ele deixou de ser eletricista para ser vigilante. Ele disse que lá ele escapou novamente da morte. Então, o que eu estou dizendo para você, onde você for, você vai correr perigo. Nós corremos perigo todo dia, isso que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Lá no finalzinho do 32, ele diz assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus estiver com você, você vai vencer. Agora, se você não acreditar em Deus, meu amigo, se você for acreditar na sua autossuficiência, você pode morrer de graça, como eu coloquei essa montanha russa, eu não coloquei o vídeo todo. Na verdade, essa montanha russa ela vai ter um acidente e pessoas vão morrer. Todo ano esse tipo de montanha russa alguém cai. Alguém não amarra direito o cinto, alguém se espatifa lá de cima. Então eu estou colocando para você que a vida não é uma montanha russa, mas se parece. Porque tem hora que você está embaixo, tem hora que você está lá em cima, e quando você está lá em cima, você pensa que não pode cair. O ser humano ele brinca com a sua vida. Tem gente que está numa boa. Conheci pessoas que quando estiveram lá em cima ficaram soberbos, se acharam autossuficientes. Tem muita gente assim, conheço muita gente que um dia se achava autossuficiente, que achava que nunca ia cair lá de cima, e caíram, e se quebraram. Muitos perderam a sua vida. Eu estou colocando para você imaginar o tipo de pecado. Eu conheci um grande homem de Deus, que eu era novo convertido, ele era um grande pregador, e eu nunca esqueci o que aconteceu com ele. Foi um dos
Eu estava com mais ou menos 3 meses na igreja. Eu ia toda quarta-feira assistir a pregação dele. Não vou dizer o nome da igreja, ela não era na igreja que eu nasci. É uma igreja grande aqui em Manaus. Toda quarta-feira eu ia lá assistir o culto dele. Quinta-feira, eu ia toda quinta-feira lá e ainda levava uns 3 irmãos. Ele era um homem muito ungido. E de repente ele pecou. A queda dele foi lá no trabalho dele. Ele cometeu um pecado. A igreja queria tirar o cargo dele de pastor. Ele confessou diante de toda a igreja. Na quinta-feira que eu não fui, ele confessou o pecado diante de todo mundo. Isso foi menos de um mês, irmão. O que é uma desgraça. Olha lá. O pecado dele foi descoberto. Ele confessou diante de toda a igreja. Eu não estava nesse dia que ele confessou. Não passou nem uma semana, ele teve... A pressão foi tão grande assim, a queda dele... Toda a vida dele devia ter uns 53 anos de vida. Era um homem gigante, de quase 2 metros de altura, um grande pregador. Ele era gerente de uma grande empresa e era pastor daquela igreja. A dor ali, a situação, o pecado foi tão grande que ele teve um infarto fulminante do coração. Ele não aguentou a pressão, você está entendendo? Tem muita gente que não vai aguentar o sofrimento, aguentar o seu pecado. Por isso que eu tenho transmitido uma mensagem de advertência para você pensar na sua vida. Eu penso nisso porque eu digo para você, não é fácil. Nem todo mundo está preparado para uma queda. Então vigie, vamos vigiar, vamos orar, vamos estar mais firmes. Ouça louvores, alimente a sua alma, fortaleça o seu coração. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por estar aqui nessa noite na sala da oração, às 9 horas da noite. Nós estamos gravando essa mensagem para o nosso grupo, para transmitir pelo Face, pelo YouTube, para o nosso grupo Corre, que é o nosso grupo de oração Jesus Salva Vidas. Que o Senhor abençoe todas essas pessoas que estão recebendo essa mensagem. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão se sentindo caídos, que estão fracos, que estão desanimados, que estão abatidos, que estão frios espiritualmente. Tem muita gente que não tem mais ânimo para nada, se sente derrotado, fracassado, abandonado. Pessoas que já realmente perderam tudo, perderam o seu ministério, perderam sua vocação, os seus dons. Muitas pessoas um dia já foram muito usadas e hoje não sentem mais a tua presença, sentem um remorso. Eu atendo pessoas que já foram líderes de igrejas grandes, pessoas que abandonaram tudo, pessoas que estão vivendo uma vida amarrada, acorrentada, caíram na gaiola de Satanás. Muitos caíram no pecado. Senhor, eu sei que muitos já caíram, assim como eu bato no meu peito, porque eu não sou santarrão. Um dia eu caí, o Senhor me levantou, que o Senhor sempre dá uma segunda chance. Enquanto nós estamos vivos, o Senhor sempre nos dá a oportunidade da gente começar, da gente se levantar. Assim como caiu Davi, assim como caiu Salomão, assim como caíram o apóstolo Pedro, muitos fracassaram, mas o Senhor sempre dá, enquanto nós estamos vivos, o Senhor dá uma chance. Nós estamos debaixo da tua misericórdia. Eu oro pela família daquele pai de família que caiu do pote. Consola aquela família, meu Pai. A dor da perda, ela é imensurável. Nós não podemos medir a dor do ser humano, meu Pai. Mas eu sei que a queda espiritual também é muito grande. É triste a gente ver homens e mulheres que outrora já foram muito usados no ministério do louvor da igreja. Pessoas que um dia já foram lá, estiveram lá nas igrejas, nos tempos grandes, e hoje estão na lama, estão vivendo uma vida como se o Senhor não existisse. Meu Pai, eu oro por todos nessa noite, que a bênção do Senhor alcance todos nesse momento. Toca no doente, no enfermo, no abatido, no desanimado. Eu declaro a prece poderosa no poder do nome de Jesus. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita comigo e declara assim, ó: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, aqui no nosso grupo de oração, Jesus Salva Vidas.